Se nós fôssemos da teologia da prosperidade, no sentido de idolatrar a teologia da prosperidade, nós pegaremos esse texto aqui para dizer que você tem que dar tudo da sua vida para a casa de Deus. Vai dizer que você tem que pegar o seu salário e, a partir de hoje, colocar todo o seu salário no altar. Nós não acreditamos nessa palavra bíblica como uma palavra bíblica. Nós acreditamos naquilo que está escrito aqui, sem rodeios. Davi era um homem de Deus, chamado, considerado homem segundo o coração de Deus. E ele não podia fazer o templo, porque ele era um homem de sangue. Ele era um homem de muitas guerras. Era um homem que matou muita gente. E Deus falou para ele: Davi, você não vai poder construir o meu santuário, porque você tem sangue nas suas mãos. Quem vai construir o meu santuário é Salomão, seu filho. Só que vocês viram que a obra imitação do Templo de Salomão do Bispo Macedo em São Paulo custou 680 milhões de reais. E isso é porque ele não pagou os impostos devidos, isso é porque ele teve uma série de vantagens da parte da Dilma, para que custasse só isso, 680 milhões de reais. É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Porque ele fez uma réplica desse templo aqui que ia ser feito por Davi. Imagine, 680 milhões de reais. É muito dinheiro, gente. É a obra que foi inaugurada em São Paulo por Luiz Macedo. Davi foi chamado por Deus para fazer a obra de Salomão. E ele foi, no reinado dele, 40 anos de reinado, ele foi separando dinheiro, vai juntando dinheiro, juntando ouro, juntando prata. Ele foi arrecadando impostos, juntou muito no reinado dele para a obra. E quando ele estava para morrer, e ele sabia que não poderia participar do templo, da obra do templo, que o Deus já tinha falado para ele, ele foi e falou assim: bom, já separei isso tudo aqui, ouro, prata, bronze, pedras preciosas, todos os tipos, para a obra. Eu tenho meu tesouro particular, e eu vou lá no meu tesouro particular e fui lá e já peguei o que eu queria dar para Deus e botei para Deus também. Ou seja, estou investindo toda a minha vida na obra. Eu não vou poder participar, mas meu filho vai ter condições. O povo viu aquilo e começou a participar também. O povo viu aquilo e começou a investir também na obra de Deus. É verdade que isso acontece? Claro que acontece. Aqui na igreja tem irmãos aqui que fazem questão de trabalhar na igreja, fazem questão de ajudar. Fazem questão de ajudar. Se eu chamar alguns irmãos aqui para vir aqui fazer a obra, que está até parada e a gente tem que continuar. O irmão já me falou no dia que vai vir aqui. O irmão Moni, por exemplo, ele já ofereceu para vir várias vezes. Não teve ajuda. Porque no dia que ele queria vir, nos dias que ele teve disposição, mas não teve ninguém para ajudá-lo. Fica complicado. O irmão Luiz também no dia não parou ali, falou: pastor, eu vim aqui 2 dias de novo, para dar aqui para a igreja. Vou doar esses 2 dias. E tem mais irmãos aqui que fazem voluntariamente, querem vir. O Alexandre já chegou para mim e falou: pastor, vou vir aí para ver se a gente vem sábado aí mexer aqui na igreja. Tem que terminar essa obra do lado. Tem mesmo, tem que terminar. Tem essa para terminar, já tem essa medusa aqui que está dando problema todo o culto. Ó, tem que trocar essa medusa, vou trocar o pack dela ali. Eu acho que eu queria só trocar esse encaixe, vai resolver. Aquele microfone ali que estava dando problema hoje, não deveria ligar mais ele aqui na igreja, que é o outro microfone sem fio, é problemático mesmo. A Lúcia já botou 2 microfones para o concerto, então guardados lá atrás. Microfone Shure, que é um branco, já foi para o concerto. A obra de Deus não para, né? Tem cadeiras estragadas, tem 3 cadeiras furadas, cortadas, quebradas, que tem que consertar. Tem mais aí que já rasgaram. A gente vai consertar em nome de Jesus. Os irmãos da igreja, desde que eu pedi para tomarem conta, estão tomando conta, estão me ajudando para não rasgarem mais, porque criança brinca, né? Tem jeito. Então a gente tem que tomar conta dele. A obra de Deus não para. Precisa sempre de alguma coisinha. E isso é na parte material. Não é verdade? Tem a parte espiritual, que a gente está sempre com uma coisinha para consertar diante de Deus.
né? Hoje nós tivemos aqui de manhã o jejum para isso, para consertar diante de Deus, jejum e oração para buscar a Deus para ser trabalhado em alguma obra que está errada na nossa vida, alguma coisa que está errada, tem que ser extirpado, tem que ser cortado na nossa vida. É a obra de Deus. Aqui é o tempo do Espírito, né? Aqui é o tempo que nós nos reunimos, aqui é o tempo do Espírito Santo. Então precisamos de obras. Eu quero estar em obras, eu quero que você esteja em obras também. Obras de crescimento, obras de reforma, obras de melhora, obras de mudança, de transformação, né? Do tempo de Deus. Davi é um adorador, né? Ele é considerado o homem segundo o coração de Deus na Bíblia, está lá em Atos 13, 22. Achei a Davi, o meu servo, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Não era um homem impecável, nunca pecou. O Davi foi um homem que adulterou, Davi foi um homem que matou, Davi foi um homem que programou morte, foi um homicida, teve homicídio doloso na vida dele, que o homicídio do marido de Betseba, homicídio doloso, uma coisa terrível. Mas era um homem que tinha uma diferença no coração. Ele era um homem que se arrependia, que se humilhava, sabia pedir perdão. Ele tinha isso no coração. A diferença dele para os outros homens não é que ele não pecava, ele pecou, caiu, mas ele se arrependeu e mudou de vida. Então, Davi foi assim, Salomão foi assim, os homens de Deus foram assim. Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus porque ele tinha humildade, porque ele reconhecia coisas que outros não fizeram. Não é que ele nunca pecou, todos pecaram. A Bíblia fala que eu, você, todos pecaram. Todos estão separados, não tem ninguém que nunca pecou. Não tem ninguém que pode falar, eu não peco, eu nunca pequei. Ninguém pode falar isso. Nós somos salvos, por isso que nós somos salvos pela graça de Deus. Que se for pela lei, ninguém se salva. Ninguém. Nenhum que está aqui na igreja vai falar assim, eu não tenho pecado. Porque se qualquer um estiver aqui, Jesus aparecer e falar assim, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra, vai todo mundo virar as costas dele. Se fizer de coração, vai virar todo mundo as costas. Todo mundo é pecador. Davi era um adorador. Davi era um adorador. E o interessante, irmãos, que ele não ia participar do templo. Ele não ia entrar naquele templo. Ele não ia desfrutar do templo. Mas ele queria colaborar. Ele queria participar. Ele queria estar junto daquela grande obra de Deus. Às vezes, irmãos, nós não vamos desfrutar da cadeira bonita, do lugar bonito, das coisas boas. Mas se a gente ama a Deus, a gente vai investir. A gente vai colocar o nosso coração. Uma das coisas que falou no texto aqui, eu queria que você gravasse isso. Ele falou assim, eu não vou poder mexer na obra, olha só. 29, logo no começo. Disse mais o rei Davi, versículo 1, né? Versículo 1, para ela colocar aqui. A toda a congregação, Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço, e adolescente, e jovem, e a obra é grande, porque não é para homens, mas para Deus. Ele está falando o seguinte, olha, a obra não é para mim, a obra não é para homens, a obra é para Deus, para a glória de Deus, é para a casa de Deus. E ele fala o seguinte, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor. Eu, pois, com toda a minha força, já preparei para a casa do meu Deus. Então, eu vou fazer a obra, não é para mim no sentido também, não somente no sentido que não é feito para homens, mas não é para mim porque Deus não escolheu a mim, Deus escolheu Davi. Salomão. Eu não vou desfrutar, eu não vou poder inaugurar, eu não vou poder estar lá na frente, falar, quero agradecer a Deus, eu quero agradecer também a Davi, porque Davi ajudou a participar aqui, a fazer essa obra. Teve isso. E não ia ter isso. Não iria ter isso. Não, eu quero agradecer a Deus porque abençoou o Júnior e o Júnior fez essa obra. Júnior, muito obrigado pela sua dedicação, porque você obedeceu a Deus. Não ia ter isso. Não teve isso.
Davi sabia que não ia ter isso. Olha, não tem. Júnior, sinto muito, mas quem escolheu, Deus não escolheu você, não, Deus escolheu o Jonas. Ó, Júnior está fora, é o Jonas, e Deus escolheu ele. Mas mesmo assim, Júnior resolve abençoar. É isso que está acontecendo. Davi está falando assim: não é para mim, é para o meu filho. E sabe o que eu coloco aqui? Você está servindo a Deus aqui, não é para você somente, é para o seu filho também. Porque você vai deixar o exemplo, você vai deixar o seu esforço, você vai deixar a sua dedicação, você vai deixar o seu trabalho, o seu filho. Eu tive na igreja de Manaus, uma igreja para 5 mil membros que eu tive lá em Manaus. Grande, muito grande. E uma das coisas que o pastor falou lá, não, eu vou construir, ele falou do Edir Macedo, que é aquele templo lá para 10.500 pessoas de São Paulo. Aí ele falou: vou construir um templo para 12 mil aqui. E o legado que a gente vai deixar para esse povo é esse templo. E na hora Deus falou no meu coração: o legado que a gente deixa para os nossos filhos não é o templo em si, é o testemunho que nós damos. Tudo que nós fazemos é para eles, eles estão vendo, eles estão olhando para a gente. É o exemplo. Então, é isso que Deus está chamando a gente. Davi falou assim: eu vou deixar aquilo para o meu filho. O que você vai deixar para o seu filho? O que você vai deixar para a sua filha como exemplo? O que você vai deixar para as pessoas como exemplo na sua vida? O que as pessoas vão lembrar de você como exemplo? É isso que Deus está falando. Davi falou assim: ó, meu filho vai lembrar, sabe de mim? Que eu dei todo o meu esforço, todo o meu talento, tudo que eu tinha para a obra de Deus, porque eu realmente entreguei minha vida a Deus. Ele vai ver que eu deixei tudo. Ele vai olhar e vai ver assim: poxa, meu pai não deu só do reinado não, meu pai foi lá no tesouro dele particular, estava guardado lá, ele pegou e deu para a obra de Deus. Então você assim também, liberal na casa de Deus. Então o exemplo que Davi deu para o filho. E olha só, Davi era um adorador independente das circunstâncias. A Bíblia fala que teve uma vez um dos filhos dele, chamado Absalão, pegou as mulheres dele, pegou o reinado dele e expulsou ele, e depois mandou matá-lo. É porque ele fugiu, se escondeu. E nesse tempo que ele estava se escondendo, fugindo do próprio filho, o filho pegou todas as mulheres dele. E ele teve que fugir, ser escondido, sabe? Irmãos, nesse tempo era um tempo de adoração, porque Davi adorou muito o Senhor nessa época. Muito a Deus. Ele adorou muito a Deus nessa época. Adorador é assim, ele não só adora quando está tudo bem, não. Ele adora na dificuldade, ele adora na tristeza. Paulo estava preso com Silas dentro da prisão lá. Ele começou a cantar louvores a Deus meia-noite. Meia-noite ele começou a louvar a Deus preso. Ele estava adorando a Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, era um adorador em qualquer situação. Era um homem que deu exemplo para o filho seguir. Era um homem que, como adorador, ele investiu na obra de Deus. Como adorador, ele perdoou. Como adorador, ele soube perdoar os seus inimigos. Irmãos, nós sempre vamos ter inimigos aqui na terra. Sempre. Ou é o diabo, ou é uma pessoa usada pelo diabo. Nós sempre vamos ter um inimigo. Sabe qual a diferença do crente para o inimigo? O crente para o inimigo? É porque o crente pode pecar, mas ele se arrepende. O crente pode se rebelar, mas ele se arrepende. O inimigo não se arrepende. Por isso que o inimigo é o inimigo. Ele foi rebelde por um dia e para sempre. O crente pode até se rebelar contra uma autoridade ou contra Deus. Quando você peca, você está se rebelando contra Deus. Mas o crente de verdade, ele se arrepende. Ele se humilha e pede perdão e volta para a casa do Pai, porque ele é filho. Mas quem não é, como inimigo, não tem culpa. Porque o inimigo pecou lá no céu e continuou pecando. Veio para a terra e continuou pecando. Sempre pecou e nunca vai parar de pecar, porque ele é rebelde. A diferença do crente é essa. O crente está em salvação porque ele se arrepende. O inimigo não tem salvação porque ele não tem um coração de arrependido. Não tem jeito para ele. Ele já é desse jeito. Ele só sabe matar e destruir aquelas pessoas. E
está vendo um adorador que sabia perdoar, sabia investir no reino de Deus, dar bom testemunho para o filho, e sabia perdoar. Ele sabia investir no templo de Deus. Ele estava disposto a investir nas coisas para que o templo ficasse bonito, arrumado. Tem o irmão Rafael, que é jogador de futebol aqui na nossa igreja. Ele falou: pastor, eu quero, poxa, se eu conseguir um time bom, se eu conseguir um dinheiro bom, você vai ver só, pastor, esse muro que o senhor quer fazer tudo de grade, bonitinho, em volta assim, eu vou fazer questão de fazer esse muro. O seu primeiro é só eu conseguir um time bom aí que eu vou ganhar um dinheiro. Eu vou ser o primeiro a chegar. Vamos fazer esse muro, pastor. Vê aí quem faz para gente fazer logo todo de uma vez. Aí ele falou comigo: pastor, esse que eu quero. Mas é assim mesmo. Quem ama a casa de Deus, quem ama a Deus, quem é adorador, ele quer fazer, ele não quer saber, ele quer fazer. Falei com o irmão Roberto, a gente tem que botar um negócio mais